E aí, povo do sexto ano, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo certinho. A gente continua falando de frações hoje, tá? Nesse vídeo aqui. Então, como é que vai ser hoje? Bom, hoje a gente vai ver algumas coisas sobre frações. A gente já viu que as frações, elas representam a parte de algo que está dividido em pedaços iguais. Como assim a parte? Se eu divido algo em pedaços iguais, como por exemplo, eu divido essa pizza aqui em pedaços iguais, né? E pego alguns desses pedaços, eu estou dizendo que eu peguei uma fração dessa pizza, porque eu dividi em pedaços iguais. Ok? Então, só nesse caso eu posso lidar com fração. E aí a gente já viu essa definição, já entendeu o que é fração própria, imprópria e aparente, e já viu o nome das partes da fração, numerador e denominador. Então, o numerador é a parte de cima da fração, representa a quantidade de pedaços que eu usei, e o denominador é a parte de baixo, representa o total de pedaços que eu tinha na minha situação. Tá? Aqui eu vou trazer o seguinte. É uma pergunta. Como você escreveria as frações correspondentes às figuras abaixo? Correspondente a que parte da figura? Aos pedaços comidos da pizza, ou seja, os pedaços que faltam, e as partes pintadas do pentágono. Tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui e reforçar essa divisão da pizza, que ela não está muito visível aqui. Só um instante. Eu pedi para esperar um instante como se vocês fossem esperar, né? Eu pausei o vídeo e tá aparecendo aí de uma hora para outra essa mudança, mas tudo bem. Então, olha só. Eu quero que você aí dê uma pausa no seu vídeo, tá? A figura vai estar aí na sua frente. Você vai escrever para mim que fração representa as partes comidas aqui na pizza. Então, você está vendo que são duas pizzas, né? Repara que as duas estão divididas da mesma forma. Isso aqui a gente já viu. Então, eu comi tudo isso e esses dois pedacinhos aqui. Que fração vai representar essa parte comida da pizza? Lembrando que a parte de comida eu representei essa parte que está em branco, tá? Como se fosse aquele papelão que vem debaixo da pizza, já marcado com a marca da faca que cortou a pizza. E aqui, como eu tirei dois pedaços, está em branco, foi comido. E como você representaria, também em forma de fração, essas partes pintadas de cinza aqui nesses pentágonos, tá? Então, eu não quero que você olhe para a parte branca, eu quero que você olhe para as partes cinzas. Qual fração representa cada caso? Pausa aí, pensa e me diz. Vamos lá então. Ó, essa aqui a gente vai ver o seguinte. Em quantos pedaços ela foi dividida? Eu vou começar contando desse último pedacinho não comido aqui, para saber em quantos pedaços ela foi dividida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Esse aqui hoje foi o primeiro que eu contei. Então, está dividido em 8. Vou confirmar que esse aqui também está dividido em 8. Ó. Então, vou fazer uma marquinha para dizer que eu vou começar a contar dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Beleza. Ambas foram divididas em 8 pedaços. Então eu sei que eu tenho duas coisas diferentes. Aliás, desculpa, duas coisas iguais, tá? São duas pizzas exatamente iguais, divididas na mesma quantidade. Então vou considerar o quê? Que aqui é uma fração imprópria. Por quê? Porque uma eu peguei toda e ainda invadi a outra. Então eu vou pegar o seguinte, eu vou ter um denominador 8, porque foi dividido em 8 pedaços, tá? Agora, quantos pedaços eu comi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, tá aqui. 10 oitavos. Por quê? Porque eu comi 10 pedaços de pizza, certo? De pizzas que estavam cada uma dividida em 8 pedaços. E essas pizzas eram iguais, tá? Já aqui no pentágono, bom, ele está dividido em 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos eles estão divididos em 5 partes. Então, eu vou ter aqui, ó, denominador 5, porque a divisão é por 5. Agora, quantas eu pintei? 5 daqui com 5 daqui, 10. Com mais um daqui, 11 partes pintadas. Então, tem 11 partes pintadas de uma divisão por 5. Por quê? Porque eu tenho pentágonos divididos em 5 partes, eu peguei 11 desses pedacinhos, tá? Tive que invadir outros pentágonos. Então, a representação que a gente já viu é essa. Mas, fica o questionamento. Você consegue pensar em outra forma de escrever a quantidade de pedaços? A minha pergunta é a seguinte. Você vai olhar para isso aqui, assim, eu meio que acabei já falando a resposta, tá? De como você vai escrever. Talvez você não perceba o jeito formal, mas interpreta, o jeito formal que eu falo é a forma que a gente vai escrever, assim, tá? Formalmente, que eu quero dizer. Mas interpreta o que é
uma fração imprópria e tenta pensar em como você poderia escrever ela de uma outra forma, no que ela representa. Dá uma pensadinha aí e fala para mim. Certo? Se você não pausou, você volta, pausa e pensa, tá? Mas vamos lá. Bom, vamos pensar no seguinte. A gente já viu que a fração imprópria ela acontece geralmente quando a gente toma a figura inteira ou mais que a figura inteira, certo? O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu só olhasse para essa pizza aqui toda comida, ela já seria uma fração imprópria. Por quê? Porque todos os pedaços foram comidos, eu não deixei nenhum. O numerador vai ser igual ao denominador, certo? Eu teria dividido em 8 partes e comido as 8. Já seria imprópria. Mas eu fui além. Eu peguei mais 2 dessa aqui. Como eu poderia escrever essa fração de uma outra forma? Bom, vamos pensar o seguinte, olha só. Eu comi uma pizza inteira e a outra eu não comi inteira, certo? A outra eu comi quanto? Eu comi 2 pedaços de 8. Eu comi 2/8 da outra pizza. Então, olha só. Eu comi aqui... Isso aqui vai ser respondendo a pergunta de baixo, tá? Eu comi uma pizza inteira e 2/8 da outra. Certo? É isso. Uma pizza inteira e 2/8. E aqui? Quantas partes de pentágonos eu tenho pintados? Repara, tenho 2 pentágonos todos pintados. Se eles estão todos pintados, vamos lá. 2 inteiros e mais o quê? Um pedacinho de 5, não é isso? Um pedacinho de 5. Então aqui eu vou ter isso aqui, ó. 2 inteiros com 1/5, ou seja, 2 pentágonos completamente pintados e 1/5 do outro. Eu tenho uma representação para isso e para frações impróprias que não são aparentes, tá? Que eu posso representar dessa forma. Por quê? Por que tem essa parte aqui? Essa parte representa quantas figuras inteiras eu tenho. 2 figuras inteiras e 1/5 da outra. Certo? Como é o nome disso? Número misto. E aí a questão é, o que é um número misto? É uma representação alternativa para frações impróprias e não aparentes. Ou seja, uma fração imprópria que não é aparente. Foi o que eu falei agora. Certo? E aí, como é que isso vai funcionar? Vai funcionar assim, olha só. Aqui eu peguei um outro exemplo e eu vou te mostrar como é que acontece lá em cima também, tá? É o seguinte, ó. 8/5 é a mesma coisa que 1 inteiro e 3/5. Ora, mas como isso? Bom, olha para o desenho que você vai ver. Ó, eu tenho dois círculos aqui divididos em 5 partes cada, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então o denominador realmente é 5. Aí, se eu pegar 8 pedaços desse, eu vou ter 8/5. Concorda comigo? Então aqui eu peguei 5 pedaços, fiz ela inteira, mais 3 daqui. 8 pedaços de 5. Tá aqui a minha representação do que eu acabei de falar. Mas se eu olhar para a figura como um todo e não só para os pedaços, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma figura inteira pintada e 3 pedacinhos da outra, que é dividida em 5. Ou seja, uma figura inteira e 3 pedaços de 5 e 3/5. Ok? Mas a questão é, como é que eu sei a representação disso aqui? Como é que eu sei como vai daqui para lá e como vem de lá para cá? Bom, a primeira coisa vai ser a seguinte. Eu vou fazer todas essas 3 frações aqui nessa folha em branco que eu estou segurando aqui embaixo, só para a gente não embolotar aqui de conta, tá? Então, olha só, a primeira fração que eu tenho é 10/8. A segunda é 11/5. E a terceira foi o quê? 8/5. Então, a questão para você reparar, deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse foco aqui que eu perdi. Bom, a questão para você reparar é a seguinte, olha só. 10/8 significa que eu dividi algo em 8 partes, porém, além das 8 que eu tinha, eu peguei mais 2. E você tem que pensar o seguinte, você sabe que 8 pedaços fazem uma figura inteira, certo? Porque se eu dividir a figura em 8, 8 pedaços fazem a figura inteira. Então a pergunta é, quantas vezes 8 pedaços cabem dentro de 10 pedaços? Cabe uma vez só. Certo? Então, se eu tirar 8 pedaços desses 10, eu já fiz uma figura inteira. Quantos sobram? Sobram 2 pedaços. De quantos? De 8. Pô, professor, não consegui ver assim. Será que tem alguma forma... Esse foco está me incomodando, hein?
Será que tem alguma forma de eu fazer isso sem ficar pensando, ah, quantas vezes cabe? Tem. É só você fazer a conta de divisão, tá? Conta de dividir. Porque a conta de dividir não é você perguntar quantas vezes aqui um número cabe dentro do outro, é exatamente isso. Então você vai pensar da seguinte forma, olha só. 10 dividido por 8. O que é essa pergunta? Quantas vezes o 8 cabe dentro do 10? Ele cabe uma vez só. E aí, ó, sobram quantos pedaços? 2. Então, como essa fração, esse número misto vai ser formado a partir da sua fração imprópria? Você vai dividir numerador por numerador. O quociente é a parte inteira, é a quantidade de vezes que esses pedacinhos estão expressos aqui Desculpa, que a quantidade, né, a princípio total de pedaços, vai estar no que você pegou. Então, 8 aparece apenas uma vez dentro do 10. Quantos pedacinhos sobram desses 8? 2. Tá aqui, ó, 2 pedacinhos de 8. Então, o quociente é o número inteiro. O resto é o novo numerador e o denominador permanece. Ok? O 11 quintos agora. Como é que vai ser o 11 quintos? Ó, só se perguntar. Eu dividi algo em 5 partes e peguei 11 dessas partes. Significa que eu ultrapassei uma dessas coisas e fui até 11 pedaços. A pergunta é, a cada 5 pedaços você tem uma coisa dessa. No nosso caso era um pentágono, né? Então, a cada 5 pedaços tu tem um pentágono. Quantas vezes 5 pedaços cabe dentro do 11? Cabe 2 vezes, né? 5 mais 5, 10. 10 pedaços. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 pedaços são quantos pentágonos? São 2 pentágonos. Por quê? Um pentágono 5 com mais um 10. Então, aqui eu vou ter 2 pentágonos inteiros. 2 pentágonos são 10 pedaços. Para 11 pedaços faltam quantos? 1. De quantas partes? De 5. Ah, eu quero fazer pela divisão. Vamos fazer então. Ó, 11 dividido por 5. Quanto é 11 dividido por 5? Ou quantas vezes o 5 cabe dentro do 11? 2 vezes, né? 2 vezes 5, 10. Vou tirar daqui, sobra 1. Então, olha só. 2 partes inteiras, sobra uma de 5, tá? Ou seja, 5 pedaços, eu consigo botar duas vezes 5 pedaços juntos dentro de 11 pedaços. Certo? A ideia é essa, tá? Então, tá aqui. E o 8 quintos? Vamos pensar. Tinha algo dividido em 5 partes, só que eu peguei 8. Ou seja, eu peguei todas as 5 e mais 3 emprestado do outro lá. Então, a gente já sabe que eu peguei uma coisa inteira, ó. Se eu peguei 5, eu peguei uma coisa inteira. E 3 do outro. Então, vou ter aqui, ó, uma inteira e 3 pedacinhos do outro amiguinho que eu peguei emprestado. 3 de 5, tá? Mais uma vez, quero fazer pela divisão. Não quero fazer assim pensando em quanto falta. Show. A gente faz pela divisão. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 8? Uma vez só, né? Então, aqui, ó, uma vez 5, 5. Vou tirar daqui. Falta quanto do 8 para o 5? Aliás, 5 para o 8, né? Qual é a diferença? 3. Não dá mais para dividir. Então, aqui, ó, acabou. Tá? Tá aqui a meu novo número misto. 1 inteiro, que é o quociente. 3 é o resto e o novo numerador. E 5 permanece o denominador. Ok? Aí você se pergunta assim, ah, mas olha só. Tá, se eu tenho um número misto, mas eu quero escrever em forma de fração. O que eu faço? O que vai acontecer? Aí a gente vai pensar no processo inverso. Vou usar as mesmas frações para fazer o processo inverso. Deixa eu pegar uma caneta aqui, verde, para fazer o processo inverso. Olha só. Vamos pensar no seguinte, ó, vamos lá da primeira. 1 inteiro e 2 oitavos. O que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte, que a cada uma unidade de qualquer coisa que eu tivesse dividido, eu tenho quantos pedaços? Eu tenho 8 pedaços, certo? Então aqui eu tenho uma coisa inteira mais 2 oitavos dessa coisa. Só que você sabe o seguinte, que a cada uma coisa inteira, você tem 8 pedaços, certo? Então você vai fazer o quê? É sempre 8 vezes esse inteiro aqui, ó. 8 que eu digo é o numerador vezes a parte inteira. Por quê? 8 pedaços para cada figura. 8 vezes 1, né? Certo? Então, esse 1 vale 8 pedaços. 8 pedaços mais 2 pedaços vai dar quantos pedaços? 10 de 8. É só isso. Você vai fazer um círculozinho assim, ó, sentido horário. Vezes e mais, tá? E aí lembrando, por que é vezes e mais?
A cada 1 inteiro eu vou ter essa quantidade de pedaços. No caso é 8. Então, 8 pedaços vezes 8 pedaços uma vez, ou 1 vezes 8 pedaços, dá 8 pedaços. Mais 2 pedaços daqui, 10. Ó, é a mesma coisa, tá? Aqui, como é que vai ser? Minha coisa está dividida em 5 pedaços, em 5 partes. Só que aqui eu tenho 2 coisas dessa. Ou seja, eu tenho 2 vezes 5 pedaços. Então, vai ter aqui, ó. Vezes, certo? 2 vezes 5 pedaços dá quantos pedaços? 10 pedaços. Mais um que eu já tinha aqui, 11. 11 pedaços de 5. E lá embaixo a mesma coisa, ó. A cada inteiro que eu tenho 5 partes. Então aqui, ó, 5 partes para um inteiro, 5 pedaços, né? 5 partes. Mais os 3 que eu já tinha, 5 mais 3, 8. Certo? Então, falando de uma forma bem grosseira, de uma forma bem maceteira, assim, que eu não gosto muito, mas aí vai de cada um. Quero transformar a fração imprópria em número misto. Divide, você vai usar o quociente, a parte inteira, o resto é o novo numerador. Ah, eu quero transformar de número misto em fração imprópria. Pensa no sentido horário. Primeiro você multiplica e depois você soma. E o denominador mantém. Tá certo? A ideia é essa aqui. Fechamos aqui essa parte? Perfeito. Agora, olha só. Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Tem outra figura aqui atrás. Certo. O que são frações equivalentes? Bom, antes de te explicar o que são frações equivalentes, eu quero que você olhe essas figuras abaixo. Então, olha só. Aqui eu tenho coisas que estão juntas, tá? Esses dois aqui estão juntos e esses dois aqui estão juntos. Você vai fazer o seguinte, você vai dar uma pausa no teu vídeo e analisar essas duas aqui como um conjunto e ver o que você consegue reparar nelas. E esses dois aqui como um conjunto e ver o que você consegue reparar nelas. Escreve as duas frações e olha para o desenho para você entender o que é cada um. Tá certo? Então, pausa aí para você ver o que é cada um. Tá? Para quem pausou, vamos lá. Para quem não pausou, agora é a hora. Tá? Para você pensar na vida dessas frações aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você faça, ou não. Aliás, a primeira coisa que eu vou fazer, se você fez outra coisa, não tem problema. Que fração representa essa figura aqui de cima? Ela foi dividida em 3 partes e eu pintei 2. E a fração de baixo? Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, certo? E eu pintei quantas delas? 1, 2, 3, 4 partes. E lá do outro lado? Vou botar o igual para cima. Esse aqui foi dividido em 4 partes iguais e eu pintei uma. Então, são 4 partes, eu peguei uma. E aqui embaixo, vou começar dessa primeira branquinha aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. E pintei 3. Tá? Então, aqui eu fiz a representação escrita dessas frações aí. Agora, vamos olhar os dois conjuntos de frações para ver qual é. Se você repara, olha só, esses dois retângulos, eles têm o mesmo tamanho, a mesma largura, os dois, tanto que eu botei embaixo do outro, e os dois têm a mesma altura. Agora, além de mesma altura e mesma largura, repara que a parte pintada deles é exatamente a mesma. Ou seja, esses dois pedaços aqui, ó, eles começam e terminam exatamente onde esses 4 pedacinhos menores terminam. Essas duas frações, elas representam a mesma quantidade, mas elas estão escritas de forma diferente. Por quê? Porque eu só fiz uma divisão com pedaços menores, certo? Ou seja, se eu aumento a quantidade de pedaços, cada pedacinho fica menor. Então, eu aumentei a quantidade de pedaços, porém, ainda assim, eles ficam na mesma... A quantidade total que eles representam é a mesma coisa da fração de cima. Já aqui nos círculos, a mesma coisa. Eu peguei isso aqui... Do lado desse, se você olhar, ó, é a mesmíssima coisa. Vai dar para ver só uma parte, a outra não vai dar para ver direito não, porque está na outra direção. Ó. Mas aqui, ó, ambas estão na mesma direção, tá vendo? Ó, botei a reguinha aqui, ambas na mesma direção, tá? Não vai dar para medir com a parte em pé, porque, né, se eu puser a régua aqui, você não vai ver o lado de lá e vice-versa. Mas elas estão em pé na mesma forma e elas representam exatamente a mesma coisa.
Qual é a diferença? Aqui eu tinha menos pedaços, fiz a mesma coisa, eu redividi essa fração e ali eu tenho mais pedaços. E se você parar para ver, vamos interpretar de uma outra forma. O que é 2/3? É você dividir uma figura em 3 partes, concorda? E pegar 2 dessas partes. Olha aqui para baixo. Aqui para baixo eu tenho uma figura que foi dividida em 6, certo? Em 6 partes. Se essas 6 partes são divididas em 3 grupos, eu vou ter isso aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, a figura de baixo eu dividi em 3 também. E vou pintar 2 dessas partes. 1, 2. Opa! Essas 2 frações representam a mesma coisa. E aqui eu vou fazer o mesmo. O que é 1/4? É você dividir em 4 e pegar 1, certo? Então vamos olhar para cá. Se o total de pedaços que eu tenho aqui é 12, se eu dividir 12 em 4 partes, cada parte fica com 3 divisõezinhas. Então aqui, ó. 1, 2, 3 divisões. 1, 2, 3 divisões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 partes com 3 divisõezinhas cada. Beleza. Dessas 4 partes que eu divido, eu vou pintar quantas? Uma. Pintei uma parte. Tá aqui. Quantas divisõezinhas eu tenho aqui? 3. Olha que legal. Elas representam a mesma coisa. Tá? Então, acho que já entendemos o conceito de fração equivalente. Mas agora pensa, olha para a representação escrita delas. O que você consegue observar só... Esquece o desenho agora, olha só para a parte escrita. O que você consegue observar nessas partes escritas aqui? O que dá para a gente ver? Bom, o que dá para a gente ver é o seguinte. Aqui, né, e aqui, olhando as duas como 2 grupos diferentes, eu fiz o seguinte. Eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador pela mesma quantidade. Como assim? Olha só. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Multipliquei o 2 e o 3 por 2. O que eu fiz? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessa fração eu dividi cada pedaço que eu tinha no meio. Só que, quando eu divido no meio, eu acabo dobrando também a quantidade de pedaços que eu pego. Tá? Então, eu vou dobrar a quantidade de pedaços que eu tinha e eu vou dobrar a quantidade total de pedaços que eu tinha também. A mesma coisa acontece aqui, só que aqui eu multipliquei por 3. Tá? Ó. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. O que é isso? Cada partezinha dessa aqui, eu dividi em 3 partes. Ou seja, cada parte dessa eu ganho 3 novas. Então, são 3 com 3, 6, 9, 12. Para cada um eu ganhei 3, é 4 vezes 3. E aqui eu pintei, era uma só que essa uma virou 3 também. 1 vezes 3, 3. Então, na fração equivalente, para você representar frações equivalentes, basta que você pegue o que você já tem e multiplique as 2 partes pelo mesmo valor. Só serve multiplicar? Não, serve dividir também. Porque se eu tivesse daqui e quisesse ir para lá, eu ia dividir, né? Eu ia dividir por 2. Ó. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Certo? Então, se eu multiplicar ou dividir, ou um ou outro, tá, gente? Não pode misturar os dois na mesma fração. Se eu multiplicar ou dividir as 2 partes da fração pelo mesmo valor, eu crio uma fração equivalente, tá? Falando assim na forma escrita. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Frações equivalentes são aquelas que representam o mesmo valor entre si, mas tem a forma e a escrita diferentes, foi o que a gente já viu. Então, a forma que eu digo, a quantidade de divisões é outra, tá? Então, aqui eu apresentei o seguinte, eu trouxe 3 conjuntos de frações equivalentes aqui em cima e as 3 de baixo fica por sua conta, tá? Vamos lá, ó, 3 quartos, eu representei uma fração equivalente a 3 quartos, que é 12/16. Por quanto eu multipliquei ou dividi as 2 partes para chegar no 12/16? Eu multipliquei elas por 4, né? Porque, ó, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5/15 é a mesma coisa que 1/3. Tá? O que é 1/3? Não é você dividir em 3 partes e pegar uma? Se você dividir o 15 em 3 partes, cada parte tem 5. Se você pegar uma dessas partes, você pegou 5. Olha só como é que é a mesma coisa. Agora, eu multipliquei ou dividi por quanto para o 5/15 virar 1/3? Dividi as 2 partes por 5, né? 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3.
Aqui eu peguei logo 3, ó. Fui logo brincando de fazer. O 10/20 é igual ao 2/4, que é igual a 1/2. Olha que interessante, interpreta aqui que é 1/2. 2 pedaços de 1, ou seja, metade, né? O numerador é metade do denominador. Repara como elas representam a mesma coisa. Ó. 10 é metade de 20, 2 é metade de 4, 1 é metade de 2. O que eu fiz do 10/20 para transformar em 2/4? Eu dividi ou multipliquei por quanto? Dividi por 5, né? 10 dividido por 5, 2. 20 dividido por 4. 20 dividido por 5, 4. E do 2/4 para o meio, eu fiz o quê? Eu dividi por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Agora eu quero que você faça o seguinte. Nessas frações aí de baixo, tá? Eu quero que você encontre frações equivalentes a elas. Você pode multiplicar ou dividir. Claro, nem sempre dá para dividir. E aqui eu abro uma observação. Quando a gente multiplica para encontrar frações equivalentes, não tem um nome específico. Mas quando a gente divide para encontrar frações equivalentes, a gente está simplificando a fração. O que é simplificar? É você reduzir os números dela. Então, ó, aqui eu simplifiquei e aqui eu simplifiquei. Eu vou dividindo pelos números. Quando eu divido, eu simplifico, tá? Porque eu estou reduzindo os valores da representação. Quando eu não consigo mais simplificar, que é esse caso aqui, ó, não dá mais para dividir por ninguém. E aqui também não. Eu vou chamar essas frações de irredutíveis. Por quê? Não dá mais para simplificar. Ok? Não dá mais para simplificar, elas são irredutíveis. Tá? Enquanto der... Opa, essa setinha tem que vir daqui. Enquanto der para simplificar, elas são redutíveis, dá para reduzir. Quando não der mais, elas são irredutíveis. Então, você dá uma pausa aí. Vou pausar também, de volta com isso aqui feito, tá? Vamos lá, olha só. Eu peguei várias frações equivalentes em cada caso. Ó. Então, 1/5 não dá para eu dividir por ninguém. Ela já é irredutível. Então, vou sempre multiplicar para aumentar essa representação. Então, ó, se eu multiplicar 1/5 por 2... Se eu multiplicar por 2... 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Lembrando que eu estou multiplicando não a fração, mas cada parte dela, tá? E eu já te explico por que a fração é equivalente no próximo vídeo. Eu te explico no próximo vídeo por que a fração equivalente posso multiplicar pelo mesmo cara, tá? Vou te explicar depois. Bom, não sei se vai ser no próximo vídeo, vai ser quando eu falar sobre multiplicação de frações, ok? Então, ó, 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Do 1/5 para o 3/15... eu estou multiplicando por 3, ó. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. E para cá eu estou multiplicando por 4. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. Tá? O 4/8. O 4/8 eu já fiz uma baguncinha maior. Ele dá para simplificar. Então, ó, eu simplifiquei todo mundo por 2. Simplifiquei por 2. Dividi por 2, né? 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Tá? Daqui para cá, eu dividi por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Agora, olha que legal. Eu posso partir dessa aqui e dizer que eu dividi por 2 para chegar no meio. Ó, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. E o 3/6? 3/6, na verdade, eu não mexi nessa fração para chegar no 3/6, tá? Eu não mexi nela porque não tem como você multiplicar ou dividir o 4 por alguém para dar 3. Tem, mas é muito complicado, a gente ainda vai ver isso. O que eu fiz? Eu parti do 1/2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Porque esse 1/2 é igual a 4/8. E eu sei que se eu multiplicar eu acho outra fração igual, ora, essa também é igual a 4/8. E outra, 4/8, ó, 4 é metade de 8. Qualquer fração que o numerador for metade do denominador vai ser o mesmo valor dessa. 2 metade de 4, 1 metade de 2, 3 metade de 6. Tá? E aqui para fechar, 10 dozeavos. Então, comecei dividindo por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. E essas aqui, ó, essa aqui eu simplifiquei. Essas aqui eu vou aumentar. 10 vezes 2, 20. 12 vezes 2, 24. 10 vezes 3, 30. 12 vezes 3, 36. Eu posso olhar daqui a partir do 5/6 também? Posso. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. A gente pode ficar brincando de subir e descer fração para achar o mesmo valor. Tá certo? Então a aula de hoje era para isso. E aí mais para frente a gente continua vendo outras coisas sobre fração.